eu vou trazer aqui pra gente falar de um destaque de um evento que rolou no final de semana. Teve o Glory, que tiveram algumas lutas bem importantes ali. Teve o Alex Poatan colocando o cinturão dele dos meio pesados em jogo. Na segunda luta ali contra o Vakitov. A primeira foi bem equilibrada, essa segunda também foi uma luta na decisão ali, só que dessa vez o Poatan perdeu o cinturão. Eu trouxe esse destaque para a gente também comentar tanto do novo contrato do Poatan no UFC, quanto também uma coisa que eu achei interessante, que ele, depois que teve a luta do Poatan, eu estava até falando com o Gabriel Satter, né? E ele falou, será que o Poatan vai ficar no UFC ou só essa luta? Mas nesse evento do Glory teve uma coisa bacana que foi uma homenagem, né, do Glory. Eu até peguei aqui a arte. Eu vou colocar aqui que teve eu vou colocar sem som, que pode dar problema. Mas o Glory fez toda uma homenagem pro Poatan depois do evento. Até uma coisa, a gente falando de eventos aí, de UFC, né? Uma coisa que não existe no UFC nesse sentido, né? Uma coisa mais de bastidor ali, Hall da Fama depois de tantos anos. Mas rolou uma homenagem aí do Glory pro Poatan por todo esse período que ele teve aí no evento. Ele foi campeão consecutivo de 2 categorias, dos meio pesados e dos médios. E agora, ele foi o único cara a vencer, a nocautear o Israel Adesanya, e agora ele tem um contrato aí para lutar no UFC 262, que é o mesmo do Usman versus Covington 2, que vai rolar em dia 6 de novembro, e ele vai encarar o Andreas Michalides, que tem um cartel de 13-4. No caso, o Poatan, ele tem um cartel de 3-1 no MMA. Ele teve essa última luta que ele fez na LFA, que foi o ano passado, se eu não me engano. E antes disso ele tinha feito umas lutas no Jungle Fight. Então agora ele tem a estreia no UFC. Vou pegar aqui uma foto, que foto bacana. Ele, o Glover Teixeira e esse rapaz aqui que não entende muito do lado dele de kickboxing, Peter Arts, multicampeão de kickboxing. E o Poatan meio que se despedindo aí. Então, vou refazer o texto. Tem o futuro campeão dos médios, dos meio pesados do UFC, Glover Teixeira, né, que vai fazer uma disputa de cinturão em breve. Alex Poatan e o Peter Arts aqui do meu lado direito, no lado direito da foto. Certo? Então, Joadson, o que você acha? Poatan é um baita nome no kickboxing. Kickboxing não dá pra a gente falar muito, senão a gente vai perder uma noite aqui falando do rapaz. Mas o que a gente pode imaginar nessa entrada do Poatan, aí pegando um cara que já é mais experiente, tem 21 lutas, enquanto o Poatan tem 3. Tem 4, na verdade ele tem uma derrota. Então o que você imagina aí pro Poatan? Todo mundo já imagina a Adesanya, né? Então... Mas lembra que a gente tem falado das últimas vezes a diferença do UFC para os outros eventos. Se você é um cara que destrói seus oponentes, você pula degraus, né, com pernas longas, assim. O que você imagina pro Poatan nessa estreia aí do UFC? Você acha que foi um bom timing? Eu acho, assim, eu acho que poderia ter sido antes também, né? Mas, cara, a gente está falando do melhor kickboxer da atualidade, né? Nível mundial, né? Provavelmente Poatan é o melhor kickboxer do mundo atualmente. E uma lenda, né? O cara é uma lenda, foi duplo campeão no Glory, né? Coisa que ninguém tinha feito ainda. Bateu caras duríssimos, né? O próprio atual campeão do peso médio do UFC, né? O Adesanya. E assim, a conversão para o MMA nunca é garantida, né? Nunca é garantida. A gente tem kickboxers, grapplers que também não renderam tanto quando converteram, ou mesmo sendo tão fora da curva, né? Mas a gente vê que o Poatan, em tudo que ele faz, ele é muito focado e dá para ver que é um cara muito inteligente também, né? Eu sinto que poderia ter sido um pouco antes, porque a janela de tempo que ele tem para evoluir agora não me parece ser muita, né? Eu acho que ele está com 34 anos, se não me engano, então não parece ser muito tempo para ele evoluir, né? Para desenvolver dentro do esporte, até chegar aos 40, a gente vê que vai perdendo um pouco, né? Vai desacelerando um pouco nesse período. Porém, assim, ele está treinando com um cara muito bom, né? Que tem um grappling ótimo, que é o Glover Teixeira, né? Tem uma equipe muito boa também.
e já tem um tempo que ele está nesse desenvolvimento, participando de camps com outros lutadores de MMA. Vamos ver como é que ele vai desenvolver nos treinos, né, daqui para frente. Vai estar focado só no MMA, né? O Glover é um cara muito inteligente também, então eu acho que ele vai orientar bem o Poatan em como gerenciar a carreira dele no sentido de treinos. É, mas existe uma expectativa enorme em cima dele, né? Principalmente porque ele é o cara que já bateu 2 vezes o atual campeão, bateu no kickbox, né? Bateu a Adesanya 2 vezes, e a expectativa é enorme em cima dele, mas é muito complicado a gente cravar aqui, né? Ainda mais se a gente já viu que o UFC ele não vai dar a vida fácil pro Poatan, né? Já deu um cara que é duro para ele, né? O oponente dele é faixa preta de jiu-jitsu, sabe trocar muito bem também, então é um cara que é relativamente completo, né? O Poatan, se não me engano, ele é faixa azul de jiu-jitsu, né? Mas assim, não é algo que ele está focado por anos, né? Que vem desenvolvendo por anos. Então, assim, se ele passar por esse primeiro desafio, aí eu já posso falar que realmente, assim, a gente já pode ter um pouco, ficar mais otimista, né? Mas eu particularmente acho muito complicado cravar qualquer coisa antes de ver ele no Boa. nível de competição maior, né, para poder ver como que ele reage. E assim, existem grapplers muito bons, wrestlers muito bons dentro da categoria dos médios, né? A gente tem, entre os tops ali, tem o Bronson, tem o Gastelum, tem o próprio Vettori, tem faixa pretas de jiu-jitsu como o Sergipano, né, André Sergipano. Então, assim, tem o próprio Rodolfo Vieira, né, que é muito bom, né, o cara é um fenômeno. Então, assim, a gente vê que é uma categoria que é complicada, né? Mas o Poatan é um cara fora da curva. Se ele conseguir transmitir o jogo dele para dentro do MMA, é um cara que bate pesadíssimo, né? Tem um cruzado muito pesado, nocauteador. Então, se ele conseguir isso, assim, vai ser realmente um cara que tem tudo para estar ali nas cabeças, né? Daqui a um tempo. Mas vamos ver como é que vai ser essa primeira atuação dele, para ver se realmente ele já está no nível já razoável, ou se realmente ele ainda precisa fazer alguns ajustes, né? Não dá para cobrar Boa. muito dele nesse início, né? O cara está relativamente iniciando no esporte e já está dentro de uma competição de alto nível. Então, vamos aguardar, mas eu particularmente, assim, como qualquer outra pessoa, estou com expectativas altas, né? Já quero ver Eu lutando. também. Boa. Pô, agora eu tô me sentindo mal aqui. O pessoal tá me comparando com o Roundtree que cheguei no chute oblíquo no Tarso Dória ali, né? Pra você ver, né? A gente ganha um pouquinho de poder e já começa a se achar. Só porque eu subi um pouquinho na tabela, o ano passado que eu tava igual o Tarso, eu não fazia essas piadas, né? Tô me sentindo igual o Roundtree. Quem chegou ali também é o André G, ó, Encruzilhada Blues. Acho que se não facilitarem o caminho, vai ser difícil ver ele no top 15. O Hugo vai morrer falou: pô, a TAM tem que pegar o borrachinho o mais rápido possível. Lá ia comer farofa, comer ele com farofa. Ô Fertita, a gente pegar e, né, comparar a carreira do Adesanya pro Poatan, né, que é meio que impossível não fazer essa relação, mas o Adesanya ele teve uma evolução muito clara no grappling, não no grappling efetivo de ele usar o grappling, mas no defensivo, né? Então ele teve uma evolução ali. Você acha que por ter ali o Adesanya como campeão e o Poatan chegando agora, a tendência é o pessoal acelerar essa ascensão do Poatan para ele chegar logo no Adesanya? E isso pode ser um problema, né? Porque ele precisa pelo menos o tempo, a gente não sabe. Quem só sabe o tempo que o Poatan precisa é o próprio Poatan e os técnicos dele, né? Mas você acha que essa história que eles têm pode apressar e complicar mais as coisas? Boa pergunta, Davi. Aqui no chat do Nocaute, o pessoal citava o exemplo do Masvidal, do Tio, Mike Perry, Sean O'Malley e agora o Paddy Pimblett, né? Dizendo que esses lutadores sobem bem mais rápido no ranking, né? E o Beton falou aqui que o Alex Poatan, com 3 lutas, já está no Adesanya, né? E é uma questão que vai depender muito de como a categoria se desenvolver, né? Muita coisa vai acontecer até lá.
E eu acho que esse não é o caminho, né? 3 lutas é muito pouco, né? Ainda mais porque a comparação entre o Poatan e o Adesanya é inevitável, mas a gente precisa ver que os dois traçaram caminhos diferentes, né? Embora o Poatan tenha uma urgência maior para chegar lá, porque ele tá já com 34 anos, né? Ele tem, comparando a idade dele com o Adesanya, ele tem anos a mais de idade e anos a menos no MMA, né? O Adesanya, antes de chegar no UFC, fez 11 lutas em outros eventos, né? Teve a carreira dele formada lá em eventos da Nova Zelândia, né? Eventos regionais lá, então ele teve essa experiência maior e conseguiu treinar para o MMA por um tempo maior, né? O Poatan está se dedicando exclusivamente ao MMA só a partir de agora, né? Vai ter muito pouco tempo até estrear no UFC. A estreia dele é daqui a 2 meses, né? Agora que ele vai parar de focar no kickboxing e se dedicar exclusivamente ao MMA. Então, ou seja, é uma jornada totalmente diferente da do Adesanya, né? E, inclusive, eu acho que para o estilo dos dois, vendo o estilo que cada um tinha no Glory, a migração para o Adesanya era menos difícil, né, do que para ele. O Poatan tem um estilo mais agressivo, né? O Adesanya tinha um estilo mais cadenciado, né? Então, o Poatan, eu acho que para a migração dele, assim como a gente já viu acontecer com o Peter Aerts, que a gente já vê aí na foto, que não teve vida fácil no MMA. A gente viu também o exemplo do Gokhan Saki, que se arriscou no UFC, inclusive, né, na categoria dos meio pesados, e também não se deu muito bem, inclusive contra o Khalil Rountree, né? Acabou sendo nocauteado impiedosamente, né? E o Poatan, ele vai precisar acelerar muito o processo dele nos treinos, né? Já para encarar esse grego aí que tem condições de dificultar a vida dele, né? Caso o Poatan não consiga migrar já instantaneamente, né? Bem para o MMA. Vai pegar o Andreas Michailidis, que é um lutador competente, né? Estreou perdendo para o Bukauskas, que fez luta nesse card contra o Khalil Rountree, e depois venceu o KB Bular. Mas é um lutador ali que ele é um teste interessante para o Poatan, para ele começar a jornada dele, né, no UFC. É um lutador mediano em pé, mediano no chão, e eu acho que vai vir como um bom teste. Por quê? Porque ele vai tentar ir não jogar na praia dele, mas tentar jogar no ponto em que o adversário é pior, né? Então vai tentar buscar a luta agarrada a todo custo. Vai ser um teste interessante já para a gente ver em que nível o Poatan chega no maior evento do mundo, né? Boa, esse ponto que você levantou, Fertitta, é bem interessante, né? E até uma coisa que o André G ele comentou no chat. Você falou da intensidade. O Adesanya é um cara que ele vai... É meio que aquele negócio do Muhammad Ali, né? Ele vai machucando o cara até uma hora que o cara não aguenta, né? Ele vai se movimentando e machucando. E o Poatan não, ele é um cara que com um golpe singular ele finaliza, ele resolve uma luta. O André G falou ali do Cosme Alexandre, né, que fez com o Northcutt lá no... Onde foi? Foi no One, né, se não me engano. Que deu um golpe no Sage e acabou com a cara do rapaz. Exatamente, então o Sage não voltou até hoje, né? Não voltou até hoje, só que tá gigantesco, né? Tá enorme o rapaz, de forte. Mas tem essa diferença do Adesanya pro Poatan, e até uma diferença que eu vejo o próprio Giga Chikadze, que lutou há pouco tempo. Ele também é um cara que é muito intenso, né? Os golpes dele machuca, o cara meio que desiste da luta porque não aguenta mais. E o Adesanya é um cara extremamente técnico, né? Então eu não sei, de repente se fosse uma luta, acho que do Poatan e do Adesanya hoje, eu acho que começaria a luta, o Adesanya ia entrar no double leg ali no Poatan, não sei não.